Pai nosso, e Ave Maria, para a sagrada morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, reze Pai nosso, e uma Ave Maria. Sexta Santa, 3 dias antes da Páscoa, quando Deus formou o mundo, pelo seu nome chamando de um a um, 2 a 2 se levantou, depois deles todos juntos, Jesus Cristo perguntou, Jesus Cristo perguntou, do qual deles morreria por eles, só um deles a respondeu, se não São João Batista, por ele eu morrerei, se não São João Batista, por ele morrerei. Sexta Santa, 3 dias antes da Páscoa, quando Deus formou o mundo, pelo seu nome chamando de um a um, 2 a 2 se levantou, depois deles todos juntos, Jesus Cristo perguntou, Jesus Cristo perguntou, o qual deveria por ele, só ele a responder, se não São João Batista, e por ele morrerei, se não São João Batista, e por ele morrerei. 2 a 2 se levantou, depois deles todos juntos. A misteriosa encomendação das almas foi introduzida pelos frades franciscanos, capuchinos, que por aqui passaram durante todo o período de implantação dos trabalhos religiosos católicos aqui na cidade de Oriximiná. É uma das mais fortes manifestações religiosas que o município cultiva. Rezar para as almas é um ato de compromisso e de promessa. Cada promessa dura no mínimo 7 anos, referente aos 7 mandamentos da Igreja. O ritual de encomendação das almas, ele é feito por um grupo de 4 a 8 homens que durante a Semana Santa eles ficam em reclusão, e sendo um deles o mestre. O grupo tem 4 vozes: baixo, o natural, o baritônio e o tenor como acompanhamento básico. E eles ensaiam cantos que serão utilizados durante toda a encomendação, nas suas ladainhas, nas casas e também nas ruas onde vai a peregrinação. Alguns desses cantos são o Misaré, o Louvado Seja, Bendita é e Sexta-feira Santa. Muito comum na entrega de suas almas na Sexta-feira Santa, à meia-noite, é Sexta, Sexta, Sexta Santa, 3 dias antes da Páscoa, quando Deus formou o mundo e seus discípulos chamou,
chamando de um a um, 2 a 2 se alevantou. Depois deles todos juntos, Jesus Cristo perguntou. Jesus Cristo perguntou, o qual deles morreria por ele? O ritual começa à meia-noite da quarta-feira de trevas, quando o grupo de rezador vai até o cemitério, no cruzeiro, buscar as almas e peregrinar pela cidade com elas, e só as devolvem à meia-noite da sexta-feira santa. Uma que lavava as fáscias, outra que lavava os pés, uma que recadava o sangue dentro de um cálice. Pegue esta vela. Amanhã buscarei de volta. E não breche mais os redadores de alma. Beber daquele sangue seria bem-aventurado. Em uma de nossas peregrinações, assim, dias depois de findar a Semana Santa, houve um caso em que uma senhora nos procurou, relatando que nós passamos pela frente da casa dela e junto conosco havia uma multidão, toda vestida de branco, como se fosse uma procissão com muitas pessoas, todas com véu branco na cabeça, todas vestidas de branco, e impossível de ver o seu rosto. E quando ela resolveu brechar pela janela o que estava acontecendo, o porquê de toda aquela multidão, ela resolveu abrir um pouco mais a janela e ficou olhando. Curiosa, uma cidade do interior, é comum pessoas fazerem isso, abrir a janela para ver o que acontece nas ruas. E o que aconteceu? Dizendo a senhora que a última pessoa que estava na procissão olhou para ela e entregou uma vela e disse: guardai esta vela, que amanhã eu venho buscar. E nunca mais ouse brechar os encomendadores de alma. A senhora fez o que a pessoa pediu. Apagou a vela, abriu a gaveta do seu criado mudo, guardou a vela e foi dormir. Na manhã seguinte, ela ciente que a pessoa iria buscar aquela vela que deu, daquele acontecimento, digamos, meio peculiar que ela estava presenciando, ela foi e abriu a gaveta para procurar a vela. Pela surpresa dela, tinha um osso de um fêmur de uma pessoa adulta e também um osso de uma criança. Dizem que aquela senhora ficou louca depois disso e quando ela veio nos procurar, ela relatou essa aparição da procissão das almas, sendo que o nosso grupo de rezadores sempre foram apenas 6 homens. Durante a jornada, os rezadores eles param nas casas onde tenham solicitado antes a presença deles para rezar pelo seu familiar que teve uma morte não muito agradável, ou onde eles encontram uma vela acesa em frente à sua casa. Chegando lá, eles
sacodem a sineta e começam a cantar as ladainhas e também a fazer as suas orações para as almas. Aqui tem um trecho de uma das orações dos rezadores. Acordai, irmãos meus, somos devotos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos um Padre Nosso e uma Ave Maria. Estes são oferecidos às outras 7 almas que tiveram outras mortes. Durante a misteriosa encomendação das almas, como o nome já diz, rondam muitos mistérios. E aqui na cidade existem vários grupos de rezadores, 3 famosos onde tivemos o privilégio de conhecer, e na zona rural também registrado existem 4 grupos. E na zona rural, mais específico na comunidade do Sapuquá, tem muitas lendas, muitos mistérios que rondam essa mística toda dos rezadores. E neste momento eu gostaria de chamar uma pessoa que viu de perto alguns desses acontecimentos, que acompanhou um grupo de rezadores e viu um pouquinho do mistério que aconteceu por lá. Gostaria de chamar aqui o professor João Felipe Lobato para se fazer parte hoje também do nosso espetáculo. Sou João Felipe, seja bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. Partilhe um pouco sua experiência com as almas ou com os rezadores. Misteriosa, né? Com o mistério que o senhor pôde presenciar. Quando falo da misteriosa encomendação das almas, começo a ficar todo arrepiado, porque eu tive alguns momentos, quando eu trabalhava na Secretaria de Cultura, para a gente fazer registro, não era pesquisa científica na época, mas então tem alguma passagem que me marcou muito quando eu estive no Sapuquá. No Fundo do Sapuquá fizemos a quarta-feira, que foi o início desse processo do ritual que eles começam. Então nós chegamos lá depois do almoço, aí na tarde nós fomos conhecer o cemitério, e na época foi eu, a professora Itavina, que é historiadora, eu também sou historiador, o Patrício, que era um professor, ele que fazia toda a filmagem para a gente, e o Cleones, que era funcionário da Secretaria de Cultura, que nós fomos para fazer registro, documentar, para ter o norte na região do Sapuquá. Mas o grande mistério está, porque lá no Sapuquá, por ser uma região da zona rural, de rios, ela é feita em canoas. Então os rezadores vão nas canoas, de casa em casa, tem todo a questão do silêncio, da escuridão da noite, aquela questão do respeito, né? E tudo. E eles lá, a comunidade leva muito a sério isso aqui tudo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: nós fomos para lá, fizemos Sapuquá, aí teve o levantamento das almas na quarta-feira, foi o que eles fizeram, e pegamos uma casa lá devido à questão da geometria do lugar, da geografia do lugar. A gente, nesse dia foi feito só 3 casas. Mas o que mais chamou a atenção da gente foi o seguinte: foi no dia seguinte, depois de a gente fazer todo o registro, levantamento das almas no cemitério, acompanhar as 3 casas que nós fomos, foi no dia seguinte, quando a gente estava vindo do Sapuquá para o Itapecuru, região de Itapecuru, que tem outro grupo lá de rezadores bem forte, muito bonito. E nós fomos ver o documento, a imagem que o Patrício tinha feito, para a gente até enriquecer, mas quando chegasse lá no Itapecuru, ter mais subsídios para a gente dialogar com os rezadores de lá. Bom, aconteceu um mistério naquele momento, porque o Patrício, que era o cara que fazia toda a filmagem para a gente, na filmagem dele apareceu uma data lá que não tinha a ver com a data do dia, foi lá em 90, e nesse contexto da data lá, apareceu uma data lá de 1974. E não tinha nem como usar Photoshop naquele tempo, né? Não tinha. Até então, porque naquela época que eu discriminar também não se revelava fotografia. Isso aqui mandava nos rolinhos para Santana que vinha. Então, Patrício era um dos fotógrafos da época aqui. Amigo nosso também. E nesse contexto todo, né, a gente achou estranho a fotografia, até brincou com ele, tá vendo? Tava com tanto medo que tu fizesse a coisa errada. Bom, beleza. Terminou aqui, nós fomos para o Itapecuru, chegou de Itapecuru, que é outro mistério aconteceu, esse foi dos mistérios muito, assim, interessante, porque quando a gente estava lá, como
nas comunidades de região de rios, o pessoal faz uma ponte que serve de banheiro para lavar aquela questão todinha. Tinha o barco, a gente chegou lá no barco, estacionou o barco, tinha um cachorro lá sentado, deitado lá na coisa, na hora que começou o ritual. A famosa maromba, né? Que eles chamam. Não era maromba, não. Era a ponte vai pro retrete. A ponte o trapiche mesmo que eles colocam as peças ali. E vai pro retrete. E parecia de repente que aquele cachorro começou a latir, né? E num determinado momento é como se de repente alguém tivesse pego aquele cachorro e jogado ele para a água. Topou isso, rapaz. Aí não tinha ninguém por perto. Não tinha ninguém por perto. A gente não tinha toda a tecnologia de iluminação, então era o foco do barco que fazia. E naquele contexto, quando eles começaram a rezar, no momento que eles rezaram, depois de sacar que eles foram puxar a Sexta Santa, de repente uma pedra jogada de tarde no barco e ficou cabendo na frente. Do assim, meio do rio? Do meio do rio. Eita. Esse era um boto. Aí o Mangueira, na época, era o dono do barco, pegou a coisa, na mesma hora focou assim, não vi ninguém. Não levou muito a sério, eu digo, fiquei com medo daquele negócio todinho e tudo. Bom, resumo da ópera, da história toda, é que quando nós viemos para o Chiminá, que Patrícia mandou revelar fotos, né, de Santarém, teve o retorno que nós fomos ver, e uma das fotos lá que a gente viu foi assim, porque tu vai lá no Sapuquá, o cemitério tem as cruzes. Sim. Não é como o cemitério daqui, é um troço bem simples lá. E tem nas cruzes a data de nascimento e a data que a pessoa morre. A data que apareceu na filmagem registrada lá, que o Patrício foi a data da morte lá daquela cruz. Agora, ele não tem explicação se ele colocou ou não aquele negócio. Não sei, o imaginário dele. Isso pra gente foi um mistério, porque a gente estava tão com respeito enorme por esse ritual, que ele é misterioso, né? E ninguém sabe como é que foi parar isso aqui, aquela data ali. Era a data da morte. A data da morte. Você que estava enterrado. Lá daquela sepultura lá. E como foi em 1990. Não tinha toda a tecnologia para estar fazendo essa montagem. Não tinha nem recurso para isso. Foi uma questão que saiu, a Secretaria de Cultura, o setor de cultura na época pagou para a gente o barco, nós fomos funcionários, eu o professor, Etevino professor, nós dois somos historiadores. Interessante, foi quando a gente começou a ter um olhar de registro por esse ritual, do que vai para a rua, sabe? Então foi notório a gente ver que ela é mistério. E muitos outros que a gente vivencia. Agora, nesse contexto, por exemplo, nós fizemos o Sapuquá na quarta, o Itapecuru na quinta, na sexta foi aqui na cidade, né? Mas é da cidade que a gente sofreu um processo de agonia. Ninguém conseguiu dormir, nós três. Não. Eu em casa, o Patrício na casa dele e o Tevino na casa dela. Então a gente teve todo uma espécie desse mistério aconteceu. Eu tinha a sensação que passava embaixo da minha rede. A minha função nesse dia era ir no cemitério, fazer umas fotografias dos grupos novos ou que poderiam surgir, porque a gente nunca sabe no ano quanto que tem. Exatamente. Quantos grupos tem. Às vezes tem grupo que tem ano que aparece só 4, mas tem ano que aparece 7, 8, 12. Já vi no decorrer que é o pessoal da zona rural que vem. A gente passou, não dormiu. A sensação de pegar aquele negócio da tua rede, tu ouve vozes, tu ouve aquele negócio todinho, deu uma agonia. Eu passei por isso. O Patrício caiu da cama 2 vezes, só foi rezar depois, dormir depois que ele rezou. A Teovina, a professora Teovina, não dormiu também, ficou a noite inteira andando para cima e para baixo na casa dela. A mãe dela, como era mãe de santo, fez uma oração, chamou para rezar. E no dia seguinte, quando a gente vai na casa dela, a mãe dela está no portão, tipo assim, como se estivesse esperando eu e Patrícia chegar lá, que a gente ia se reunir, isso já no sábado, de aleluia. Ela deu uma gargalhada assim, e virou assim, olha, bem feito vocês, então vocês nunca mexeram, porque não é da conta de vocês. Não mexe com quem está quieto. Não mexe com quem está quieto, porque... de fato, mano, esse mistério acontece. Sim, com forças maiores, né? Sim, ninguém brinca. E assim também como no interior, também na cidade, eu vi um relato também, meio que um tanto duvidoso, mas também ouvimos de um rezador. Ele disse que durante uma peregrinação que ele estava fazendo, na Sexta-feira Santa também,
já para vir entregar as almas no cemitério, no cruzeiro, eles vinham pela rua 24 de dezembro. E aí eles avistaram uma rede embaixo da mangueira, ela que tem aí na orla da cidade, um senhor dormindo, visivelmente embriagado. No outro dia, já no sábado de Aleluia, houve boatos que um senhor tinha se matado também. E que antes dele se matar, ele disse que ele viu uma multidão de pessoas também seguindo o grupo de rezadores. Só que essas pessoas eram com perna quebrada, cabeça quebrada. Ele via, dizendo eles que ele via a gente saindo do rio, ia para acompanhar os rezadores. E ele ficou louco ao ponto de cometer suicídio. Então são muitos relatos que trazem. Que traz isso aqui, todinho. A gente não pode brincar, não. É verdade. Dá medo. A tradição diz que os rezadores não devem olhar para trás. Por isso, eles usam um pano branco na cabeça, para que eles não vejam as almas que vão acompanhando ele durante todo o ritual, até o dia que eles vão devolver as almas no cemitério. Antigamente, muitos anos atrás, só podia ser rezador pessoas, homens, com mais de 40 anos, porque se trata de uma reza de respeito às almas. E também os grupos só podiam ser formados de 4 a 8 pessoas. Hoje em dia as coisas estão diferentes. Tem grupos de até de 7 pessoas e até de 14, com participação de menores e também com a presença de mulheres, como é o caso da comunidade do Itapecuru. Há muito tempo também, nós, quando vimos de uma encomendação que nos foi solicitado, um dos nossos resolveu ficar tomando uma cachaça que foi deixado, porque é uma tradição também, a família que solicita que nós rezemos em sua casa, deixar um cafezinho preto, um café com leite, com biscoito, um suco, ou também para quem gosta, também deixar uma garrafa de cachaça. E um dos nossos bebia, e ele se embriagou, e como a cidade hoje em dia não respeita mais tanto essa tradição, as casas de festa, as casas noturnas, fazem festa durante a Semana Santa, ele acabou dormindo e alguns porres que vinham da festa, algumas pessoas porre, alguns meninos, tacavam pedra nele, urinaram nele, enfim, banalizaram. Estão banalizando aos poucos essa tradição que ainda resiste aqui no nosso município. Geralmente, a última casa em que os grupos de rezadores visitam antes de vir entregar as almas no cemitério na sexta-feira é a casa da Dona Iracilda Vanzelé, que é uma grande devota das almas aqui na cidade de Oriximiná. A casa dela fica situada aqui na Travessa Antônio Bentes, bem próxima aqui ao Banco do Brasil. E 1 ou 2 grupos por ano é a última casa em que eles visitam. Eles fazem as suas rezas, cantam as ladainhas para as almas, e no final a Dona Iracilda, ela faz questão de servir um lanche para eles e também de rezar junto com eles durante toda a encomendação que acontece na frente de sua casa, colocando seus filhos também todos de joelhos também para rezar em devoção às almas. E assim o compromisso com a promessa e a tradição, ela permanece na nossa cidade desde muito tempo, desde meados do século XIX, e vai resistindo até os dias de hoje. Aqui em Oriximiná, em frente à cidade, na Travessa Antônio Bentes, próximo à escola Lameira Bittencourt, existe uma escadaria com 40 degraus. Por isso, denominaram o nome dela de Caicai. Vamos lá conhecer um pouco desse mistério? Contos antigos que antes da construção da escadaria, existia um cemitério, aonde foi enterrada uma jovem virgem que morreu um dia antes do seu casamento. Corria boatos na cidade, onde a tal mulher de branco aparecia aqui neste local, onde qualquer pessoa via um vulto e já saía logo correndo. Ai, visagem! É hoje, Em uma noite, um corajoso pescador chamado Dinelis chegou de sua pescaria de madrugada, e ele morava
ali próximo ao Caicai, e teria que passar pela escadaria. Lembrou-se que também a mulher de branco perturbava sua mente. Então o pescador de Neles uniu todas suas forças. Encorajado por tomar várias cachaças, se armou de um 38 e encorajou-se para enfrentar a noiva. Porém, grande foi sua surpresa quando deparou com a mulher de branco próximo ao Banco do Brasil. Recai uma vez, vai cair três, mas eu já tô caindo pela 10ª vez. E quando eu decido e vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Ai, que amarrei a canoa, eu acho. Mas você vem e vai, filho patinho. Tem alguma coisa por aqui ainda? Essa galera que fica com a gente. Ih, não tem nem bolsa. Eu fica e me iludindo, e eu fico. Ei, você fica me iludindo. Ih, rapaz, até a escadaria. Será que eu vou por aqui essa noite? Bora se fazendo a guitarra. Ah, mas é aquela noiva que aparece, meu Deus, e agora? Não tô nem aí, negócio de noiva. Bora, meu parceiro menino. Rapaz, mas aquela noiva não vai aparecer essa noite pra mim, rapaz. Tô nem aí pra essa noiva hoje. Será que eu amarrei a canoa mesmo? Acho que já. Você vem e vai. Eu tô apaixonado, legal. Você fica, baixa coração. Ah, dosifica, meu amor, a minha vida. Oi, ah, dosifica, meu amor, a minha vida. Eita, que o negócio tá brabo hoje. Você fica Tô muito me iludindo. uma dor dessa cana aqui que o negócio. Subir essa escada aí que o negócio tá fácil, rapaz. Ah. Não, tá bom. Tá bom, bora. Vai embora. Tá abraçando esse dinheiro com a gente, hein? Ai, essa escada, pelo amor de Deus. Ora, coração apaixonado. Meu Deus, será que é um feitiço? Ah, agora, se for gente fala, se for bicho, lá vai bala. Não, Dinaldinho, não me atira que sou eu. Quem mesmo? É tu, né? Então passa o checão, minha filha, passa. Não vou já contar. Quer ser uma dose? Moral da história: a tal Visagem era uma mulher casada da alta sociedade, que tinha um romance clandestino com um empresário, e para não ser descoberta, se vestia de noiva para se encontrar com ele. E assim termina o mistério da noiva do Caicai. Todos juntos, Jesus Cristo perguntou. Jesus Cristo perguntou: o qual deles morreria por ele? E eu não sei mais o resto. Da Sexta-feira Santa. Pegou. Vai dar pra aproveitar. Vamos lá? Só permanecer? Moral da história: a tal mulher de branco, A tal Visagem. a Visagem. Vai. Moral da história: a tal Visagem era uma A tal Visagem era uma mulher casada da alta sociedade, que mantinha um caso clandestino com um grande empresário da cidade.
a perigosa. Nessa função. A outra história que eu passei, que é legal, essa foi legal. Tava com um grupo de irmãos. Esses sonhos que o vento levou, Orixi, me dá tua clave de sol, e a minha canção se oriximinou. Uma estrela mergulha no azul do rio emprenhando a praia-mar. Um colo de lua treme de frio pras bandas do lago Sapuquá, que vale pena sem ser na canção, que vale a canção se não se cantar, que vale cantar sem que o coração se faça o violão de Oriximiná.